Um português, um croata e um suíço entram à conversa num bar, em pleno tempo do fim, e de repente apercebem-se. Não há mais ninguém no bar, não há mais ninguém na cidade, não há mais ninguém no mundo. Eles são a última geração. Olha, então e aqui? O que é que vai ser? Olha, pode ser um café com leite, por favor. Bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Café com Leite. Eu estou aqui com Roberto Marques, pastor português na Suíça. Olá Joque, olá Samuel, olá a todos. Samuel Cunha, pastor suíço na Suíça. Isto não é aqui esta ideia de que eu sou suíço, isso para mim não é insulto, não é? Olá pessoal. E eu sou o João Reis Macedo, sou pastor português, croata na Inglaterra. Pois é, agora já subimos um degrau, já não és mais um leigo. Já não sou mais um leigo, depois de 4 meses, mais ou menos, sem emprego. E como é que está a correr o trabalho? Boa notícia. Excelente. Até agora. Até agora ainda não foste despedido, por isso. Ainda não foi despedido, já é um sucesso em si mesmo. E como é lógico, eu gostava só de fazer aqui um pequeno lembrete. Sigam-nos nas nossas redes sociais. Nós agora começamos com o Instagram, o Facebook, temos a handle Café com Leite, portanto podem encontrar-nos facilmente e claro está, sigam-nos também nas nossas plataformas de podcast, ou Spotify, Apple Podcasts, onde quer que seja que vocês estejam a assistir, e no YouTube, onde provavelmente tu estás a ver a minha cara. Se estás só a ouvir a minha voz, vai ao YouTube e podes ver também a minha cara. E nós vamos começar hoje com os nossos pingos de leite. E eu vou dar a palavra ao Samuel, que nos vai trazer algo sobre o santuário. O que é que nos queres falar sobre o santuário? O santuário é sempre um motivo de orgulho para qualquer adventista, porque a gente diz sempre à boca cheia de que é a única doutrina que é exclusivamente adventista. Eu, como pastor, muitas vezes tentei dizer às pessoas: não é o santuário que é uma doutrina exclusiva. Aquilo que é exclusivo é que os adventistas acreditam que existe um santuário no céu. Isso é que é exclusivo. Mas agora tenho que me retratar, porque descobri que nem isso é exclusivo. No outro dia estava a ler um artigo que partilhei convosco e tinha a ver com os documentos do Qumran. E há um documento no Qumran que é o 401, okay. Glamouroso, não é? Fica no ouvido. Sim. Fica logo, catchy, né? E nesse documento fala-se justamente da existência de um santuário celestial, ou seja, a comunidade de Qumran já acreditava nesse facto, por isso nós como adventistas não encontramos nada de novo. O que pode ser uma catástrofe para algumas pessoas, porque já não temos aquele lado exclusivo, mas também pode ser interessante, porque se outras pessoas chegaram a uma mesma conclusão, normalmente é um bom sinal. Significa que se calhar estamos numa boa direção. O que é que vocês acham sobre isto? Roberto, o que é que achas? É um bom sinal? É um sinal negativo? Acho que depende muito de quem é que está a ouvir ou a ver o sinal. Claro. Eu acho que depois também é interessante ver que muitas, a nível do cristianismo e da religião, acho que é muito recorrente, que não existe nada de novo debaixo do sol. E é interessante de ver que muitas das coisas que nós achamos que são novidades, houve pessoas que já falaram, que já abordaram as coisas da mesma maneira. Eu não sei se calhar para um outro pingo de leite numa outra ocasião, não é? Mas, por exemplo, uma das bases do Adventismo é, por exemplo, a maneira como o William Miller interpretou o Daniel e tudo mais, não é? Chegou à conclusão do 1844, mas nós tínhamos já escritores, teólogos católicos, estou a pensar esqueço-me o nome dele, acho que ele era do Peru ou do Chile, qualquer coisa assim do género, jesuíta, que já tinha dado muitos dos pontos principais que o William Miller vai pegar depois. Ele já tinha pegado nesses mesmos pontos, tipo 200 anos antes. E pronto, acho que mostra também que, e isto eu acho que é uma coisa a valorizar, que era aquilo que o Samuel tinha relevado, que era, finalmente mostra que não é preciso fazer parte de uma tribo específica para ler as coisas da mesma maneira, e que se calhar há ali realmente algo de útil ou de benéfico ou de correto na interpretação, quando vemos que várias pessoas diferentes, com pontos de vista diferentes, com histórias diferentes, chegam às mesmas conclusões. Por isso acho que é interessante, mesmo se depois
acho que também é de realçar que a especificidade mais adventista não é tanto, se calhar, o facto de existir um santuário celeste, é como nós interpretamos isso depois, não é? Sobretudo em relação a 1844, Jesus passar do lugar santo para o lugar santíssimo e todas as implicações escatológicas disso. Mas se calhar, ainda não somos capazes de descobrir qualquer coisa acerca disso em algum documento qualquer. Sim. Acho que acaba por ser mais exclusivo a interpretação de ano do que propriamente tudo o resto. Não sei, eu acho que mesmo de ano, se não me engano, estou a dizer assim de Nunca memória. encontrei pessoas que não fossem adventistas a que acreditassem no princípio de ano. Agora, atualmente, talvez, mas isso faz parte do protestantismo reformado, com Lutero e tudo mais. Se não me engano, acho que eles também tinham essa noção de dia ano. Sim. Não é, estás a ver, tipo, é algo que existia antes do adventismo e que nós herdamos. Mas sim, se nós formos a ver do ponto de vista mais atual, se calhar somos dos poucos. Depois temos, não sei se tu consideras todos os grupos que saíram do adventismo e que herdaram também essa interpretação. São dentro do mesmo ramo, não é? Pronto. Mas sim, é capaz de ser se calhar um dos elementos mais peculiares do adventismo. A mim faz-me lembrar um bocadinho aquilo que se calhar já referimos no podcast, era São Martinho de Duma? Exatamente, de Braga, que na língua é a razão pela qual na língua portuguesa nós temos a questão da segunda, terça, quarta-feira, não é? Sim. E que em português nós dizemos São Martinho de Duma, mas em inglês é Martin of Braga. Exatamente. Fica com outro estilo logo. Fica. Eu, para mim, sempre que tenho a palavra Braga, fica sempre com mais estilo, por isso. É francês também. E fica bastante surpreendente que as pessoas em Inglaterra não conheçam aquela grande metrópole de Doom, não é? Que agora é o centro do universo, porque tem lá o estádio do Braga. Exatamente. Mas... E o recentemente aberto estádio do futebol feminino do Braga. Cidade esportiva. Não, eu agora ganhavas pontos se soubesses o nome inteiro, porque esse não é o nome. Exatamente. Eu sei o início. É Amélia. Também não sei o resto, por isso eu também não vou ser muito picuinha. E já repararam, já não estamos no Café com Leite, estamos no famoso podcast que um dia vamos criar com Fé com Bola, exatamente. Para se ver isso. Bem, mas voltando ao São Martinho, para mim, quando eu creio que nós já falamos sobre isso, não é? Portanto, ele fez uma investigação teológica, percebeu que o sábado era o 7º dia e daí a razão pela qual no português nós temos segunda, terça, quarta, e portanto acaba por ser interessante sempre que encontramos noutras comunidades religiosas, neste caso em Qumran, no caso de São Martinho, dentro da Igreja Católica, as mesmas interpretações teológicas que nós temos. Que às vezes consideramos como peculiares do adventismo. Exatamente. É isso. E lá está. Não há nada de novo debaixo do céu. E agora passamos ao seguinte pingo de leite do Roberto, que nos vai falar sobre Hong Kong. O que é que queres? Sim. Não é um filme de John Woo, mas eu li um artigo muito interessante aqui há pouco tempo, há relativamente pouco tempo, porque se calhar os nossos ouvintes, aqueles que nos assistem, se calhar lembram-se que aqui há uns anos atrás houve um grande movimento pró-democrático no Hong Kong, nomeadamente devido à vontade do Partido Comunista na China de tentar tornar Hong Kong não tanto uma coisa diferente daquilo que é o resto do país, mas mais conforme as regras que eles têm e limitar quais são os partidos que podem dizer o que quer que seja na cidade de Hong Kong. E aquilo que me chamou a atenção na leitura desse artigo era a preponderância que o cristianismo teve nessa movimentação, não é? Por exemplo, muitos dos líderes desses movimentos, até havia um que era até bastante badalado, que era um jovem que se chamava Joshua Wong, se não me engano, que ele era um adolescente quando aquilo começou, 16, 17 anos, e tornou-se parte de uma das caras mais conhecidas desse movimento, e é interessante saber não só que ele era cristão, mas que a Bíblia era na forma como ele próprio descreve depois em entrevistas que saíram, a Bíblia era a razão porque ele tinha aquela posição. E um dos aspectos principais que ele dizia, qual é a incidência entre a Bíblia e aquele movimento que estava a nascer e que depois acabou por ser quase completamente destruído.
era o facto de que na Bíblia nós temos a justiça como um dos elementos principais e a simples constatação que não é justo que os direitos individuais das pessoas sejam completamente abafados pelo Estado. Mas não era só ele, havia vários dos líderes. Tenho uma parte em que eu achei bastante engraçado, por exemplo, durante as manifestações havia pastores cristãos que iam para o meio para fazer entre a polícia e os manifestantes e começavam a cantar hinos, tipo a tentar apaziguar um bocadinho, tipo para tentar preservar a manifestação por um lado e por outro lado impedir que houvesse violência. E achei muito interessante esta sinergia entre estes dois movimentos, e isto ainda fica mais interessante porque não sei se entretanto as percentagens mudaram, mas acho que existem em Hong Kong, se não me engano, entre 20% a 25% de cristãos. Então os cristãos tinham um peso muito mais presente nessas manifestações do que seria de esperar. E pronto, achei interessante porque muitas das vezes nós falamos tipo, até que ponto é que o cristão deve intervir ou não na sociedade, e aqui eu acho que foi aquele que para mim foi um dos exemplos positivos mais recentes. Samuel? Tu estás todo contente com este bingo leite? Sim. Porque tu gostas imenso do tema da justiça social. Parar 15 minutos de resposta. Não, eu não tenho muito a dizer, no sentido em que, sim, fico sempre tocado quando vejo pessoas que conseguem viver ao nível dos valores que tenham. E acho que isso é um desafio para todo o ser humano e sobretudo para nós cristãos, não é? Tipo, termos determinados valores, até que ponto é que a gente vai para os defender, até que ponto estes são importantes para nós. Por isso acho que é um testemunho que fala por si só. E há um longo historial, lá está, portanto começa aqui aos 15 minutos, há aqui um longo historial, monólogo. Visto que eu propositadamente produzi a minha intervenção para te dar o prazer de falar sobre isso. Não, há um longo historial de relação entre questões de justiça social e movimentos cristãos ou igrejas cristãs, nos Estados Unidos com a questão dos direitos civis nos anos 60, por exemplo. Mesmo quando vamos um bocadinho mais atrás, já falamos disso no podcast, a questão da escravatura e o movimento adventista. Enfim, há imensos exemplos para os quais podemos apontar, e depois também há outro aspecto que há uma certa ligação entre o cristianismo, o capitalismo e a democracia que é inegável. E sobretudo determinadas correntes dentro do cristianismo que estão... Era isso que eu ia dizer, tipo, não é de uma forma global, mas de uma forma global. Tem certas áreas do cristianismo, sim, são, por exemplo, sentem-se muito ligadas ao capitalismo, sobretudo. No norte da Europa, nos países protestantes, não é à toa que o capitalismo se desenvolveu da forma como se desenvolveu lá. Portanto, há mesmo questões teológicas ligadas a essa questão, não é? Portanto, fica também aqui à chega. E passamos para outra questão de justiça social, que é o meu pingo de leite. Vocês estão muito políticos nestes pingos de leite, não? Eu queria trazer uma declaração da divisão norte-americana da nossa igreja que eu achei interessante, porque de alguma forma marca uma diferença para aquilo que normalmente dentro da Igreja Adventista nós fazemos, que é tentar não nos meter em questões políticas, não é? E portanto refiro-me mais especificamente à declaração que foi feita recentemente por causa da questão das deportações de imigrantes nos Estados Unidos. A nossa divisão norte-americana colocou uma declaração intitulada Um Apelo à Decência e Dignidade Humana, em que fala precisamente, em que vai contra aquilo que agora é a política dos Estados Unidos, em que fala sobre o facto, por exemplo, de nós sermos na Bíblia todos iguais. Refere o texto de Gálatas, não há diferença entre mulher e homem, entre escravo e... Não é? E portanto, tenta abordar a questão dessa perspectiva e dizer que as nossas igrejas continuam a ser lugares onde todos são aceitos, independentemente do seu background, qualquer tipo de background que tenham, não é? Para mim, marca uma diferença em relação às nossas declarações noutros contextos, porque nós temos um historial também longo de não nos metermos em política, não é?
E por isso achei interessante que nesta situação a divisão norte-americana tenha decidido fazer esta declaração. Eu sei que às vezes, se calhar alguns dos nossos ouvintes podem eventualmente até ficar um bocadinho preocupados, chocados. Há aqui alguma ligação Estado-Igreja, não é? E nós já falamos disto também recentemente. Mas para mim é um aspecto positivo, uma vez que acho que é uma questão de dignidade humana e não apenas uma questão puramente política. E por isso fica aqui este pingo de leite. Não sei o que é que vocês gostavam de dizer. Eu sei que o Roberto é alguém que se preza pela separação de Estado e Igreja. Quer dizer alguma coisa, Roberto? Eu quero. Eu neste caso não tenho problema nenhum, porque eu acho que a Igreja deve ter um papel profético na sociedade. O meu problema é quando a Igreja ou as igrejas têm um plano de sequestrar esse poder. Mas quando a Igreja, porque vê uma situação em que acha que deve de alguma maneira desempenhar essa missão profética, e normalmente o que é que eu vejo nessa missão profética? É sobretudo dizer quando existem situações de injustiça, quando existem situações de abuso de poder, por exemplo, que era um bocadinho aquilo que os profetas faziam quando os reis no Antigo Testamento faziam coisas que não deviam, não é? Quando é sempre de uma posição de fraqueza para falar a alguém que é mais poderoso, acho que a Igreja tem todo o seu papel a desempenhar. Agora, quando a única coisa que a Igreja faz é passar a mão pela cabeça do poder político, porque se calhar vai ter algum benefício por trás, aí sim é que eu acho que é perigoso. Em relação à questão específica da política de Trump, podemos fazer se calhar um episódio só para falarmos acerca disso. Tínhamos muita coisa para dizer. Tínhamos ter muitas pessoas a querer ver. Mas por que não? Porque não? Até pode ser interessante. Acho que é uma pessoa que divide não só a Igreja nos Estados Unidos, mas um bocadinho por todo o mundo. E acho que se calhar tínhamos muito para dizer acerca disso, mas vou-me reservar para essa ocasião, porque senão íamos ficar aqui muito tempo. Sim, vamos dar mais alguns meses para ver o que é que acontece antes de falarmos, Samuel. Sim, eu acho que a Igreja Adventista nos Estados Unidos perdeu uma boa ocasião para ficar calada. Porque eu acho que primeiro que a Igreja não é chamada a fazer esse tipo de declarações. Dentro da Igreja Adventista existem membros que veem as deportações como algo absolutamente horrível e existem pessoas que veem as deportações como algo bom. Existem os dois tipos de pessoas dentro da Igreja Adventista. Há pessoas que votaram para que isso acontecesse, há pessoas que estão a ser expulsas do país, e os dois têm o nome Adventista. E de uma certa forma a Igreja fazer um comunicado a dizer determinado tipo de opiniões, eu temo que possa dividir igrejas e que possa criar problemas justamente entre as pessoas que estão a ser violentadas e as pessoas que têm uma opinião diferente. Por isso acho que existe tanta coisa para fazer a nível mundial, a nível da igreja. Há tantas coisas que são urgentes e que têm a ver justamente com o terreno, não é? Muitas vezes há determinados comunicados que era necessário serem feitos e que não são feitos e caem no esquecimento. Perder tempo a escrever uma coisa dessas que só os adventistas é que vão ler e que o Estado americano está-se mais a marimbar, acho mal. Acho verdadeiramente mal. Mas não achas, por exemplo, porque a minha perspectiva é numa situação em que precisamente há essa divisão das igrejas, fazer um apelo para as igrejas adventistas e dizer nós continuamos a ser um espaço onde todos são aceitos, independentemente da nacionalidade, do estatuto legal ou não legal. Não achas que isso pode precisamente ser um bocadinho a forma de combater essa divisão? Não. Acho que é uma frase que demonstra uma superioridade moral em relação a pessoas que pensam de forma diferente. E dentro das igrejas adventistas nos Estados Unidos, de certeza que existem pastores, membros que trabalham nas conferências e membros de igreja que são pelas deportações. E isto não é propriamente como na Segunda Guerra Mundial. Isto é uma zona cinzenta muito grande. Existem argumentos fortes de ambos os lados. E justamente é por isso que polariza, porque não existe uma resposta que deixe toda a gente contente. E de uma certa forma a igreja meter-se dentro disso e deixar uma posição clara em relação a uma coisa que está a ser feita, não me parece uma boa ideia. Não me parece mesmo uma boa ideia. Se calhar, eu não duvido que foi feito com as melhores intenções, e eu sinto essas intenções, e
de uma certa forma, há um lado de mim que fica orgulhoso por escrever isso, mas tem atenção ao panorama geral da igreja, acho que foi uma coisa ao lado. Okay. Obrigado também pela tua perspectiva, diferente dos outros 2 panelistas. E pronto, ficam aqui os nossos pingos de leite e passamos ao nosso momento da moagem do grão, que nos vai ser trazida por Roberto Marques. Hoje, para o grão, eu queria falar convosco acerca da teologia da última geração, que é um tema que pode ser bastante polémico, polarizador dentro da nossa igreja, e eu gostava que nós pudéssemos abordar, apesar de nós não podermos ir até ao detalhe, mas pelo menos deixar algumas pistas de reflexão para os nossos ouvintes. E o aspecto interessante da teologia da última geração é que tem uma longa história, e a verdade é essa, e isso é um dos problemas relativamente a esta teologia. O termo nasce sobretudo com Andreasen, que foi o teólogo mais influente da nossa igreja nos anos 30 até ao final dos anos 40, especialista em Hebreus, especialista sobretudo também no santuário. Ele escreveu um livro que era o Serviço do Santuário, em 1937, em que ele usa pela primeira vez este termo, ou muito parecido deste termo. E basicamente aquilo que ele defendia nessa maneira de interpretar, ou como é que é dizer, não é bem de interpretar, mas é mais um cenário escatológico adventista, é se calhar o termo mais correto, em que ele defendia que no grande conflito entre Deus e Satanás é necessário que um povo, e isto englobava muitas pessoas, não só uma pessoa individual, mas realmente um povo composto de muitas pessoas, em que eles possam viver sem pecado para que Jesus possa regressar. E isto servia a muitas funções. Uma delas era que permitia que o caráter e a lei de Deus pudesse ser exposta diante do universo como realmente uma coisa não só boa, mas também uma coisa possível a cada ser humano. E então, nessa noção, a decisão final da salvação de cada uma dependia não só das nossas circunstâncias, mas sobretudo da decisão individual de cada um. Então quer dizer que, embora nós pudéssemos ter contextos terríveis, ou mais fáceis ou menos fáceis, isso não era um impedimento para que eu pudesse viver uma vida digna do cristianismo, se é que podemos dizer assim, mas sobretudo com esta noção de viver sem pecado. E a particularidade deste cenário, ou desta teologia da última geração, é que é verdade que muitos dos elementos, ou praticamente todos os elementos em que Andreasen pega para formar este cenário escatológico, eles existiam no Adventismo, mas ele é o único que o junta num cenário coerente. Quer dizer que nós tínhamos pessoas que sempre defenderam uma versão ou outra do perfeccionismo. Nós tínhamos outros pregadores, teólogos adventistas que já tinham falado da necessidade que o povo de Deus pudesse ser uma demonstração prática e concreta daquilo que é a lei de Deus. Nós já tínhamos o tema do grande conflito entre o bem e o mal, as implicações para o universo, mas nunca nós tínhamos tido alguém que juntasse todas estas peças para criar uma coisa que fosse mais coerente. Entre os anos de 1930 até agora, os proponentes deste cenário, desta teologia da última geração, elas têm variado. Há variantes agora que não existiam na altura da Andreasen, mas aquilo que nós temos hoje é muito parecido nos pontos principais com aquilo que a Andreasen defendeu, e eu queria sobretudo falar um bocadinho acerca disto convosco, sobretudo o que é que nós podemos retirar, se calhar, um bocado de positivo, alguns perigos também relacionados com isso. E antes de avançar mais, gostaria então de dar a ocasião que nós pudéssemos começar com a primeira pergunta, que é: quais é que seriam para vocês os eventuais pontos fortes ou pontos fracos desta teologia da última geração? Não sei, Joca, se tu queres começar. Eu vejo mais pontos fracos do que necessariamente fortes. Sério? É surpreendente, não é? É surpreendente. Mas isto pode ser também derivado do facto de que, quando eu estava a trabalhar na Croácia, o presidente da conferência disse-nos uma vez: atenção, é uma
heresia que está a tomar conta da nossa igreja e por isso temos que combater. Portanto, pode ser que seja ainda a influência... A tua costela croata. A minha costela croata aqui a falar, não é? Achei engraçado que está a tomar conta, como se nunca tivesse estado presente desde como os anos 30. Como aparecido assim de repente. Mano. Como tu mencionaste muito bem. Para mim, a questão, o grande problema com esta questão é pegar numa ideia que é uma ideia bíblica, que é uma metáfora que Paulo utiliza para ajudar-nos a perceber a questão da salvação, que é todo aquele contexto legal, certo? Portanto, a justificação, tudo isso que Paulo utiliza e que nós depois acabamos também por desenvolver de uma forma mais concreta, digamos assim, é uma metáfora, mas nós de repente tornamos isso o centro de toda a teologia nesta interpretação em específico. E, de alguma forma, viramos aquilo que me parece que é a mensagem da Bíblia. Se nós quisermos falar em termos de salvação, a mensagem da Bíblia é que cada um de nós pode ter salvação, pode não ter, nós podemos recebê-la, podemos não receber de acordo com o julgamento final, não é? Portanto, isso é tudo uma questão bíblica. A teologia da última geração transforma isso em Deus estar precisamente também a ser julgado. Não é? Portanto, e se Deus não for justificado, então ninguém tem acesso à salvação. Eu percebo de onde é que pode vir esta ideia, a ideia do grande conflito, da luta do bem contra o mal, do facto de que, como é lógico, a acusação que nós adventistas achamos que foi feita contra Deus no início era que ninguém podia cumprir a lei de Deus de uma forma perfeita, não é? E que por isso daí a ideia de que tem que haver um povo que vai conseguir cumpri-la de forma perfeita para justificar Deus e dar-lhe essa possibilidade de ser justificado. Mas, honestamente, eu não consigo ver na Bíblia a ideia de que Deus esteja a ser julgado. Pelo menos na minha opinião, de que nós estejamos a ser julgados, sim, ok, tudo bem. Que Deus esteja a ser julgado parece então tu não vês um grande problema. O termo que às vezes nós usamos é a Teodiceia, tu não vês isso na Bíblia, então? Essa noção de que Deus está de alguma forma a ser avaliado. Talvez a palavra julgado seja demasiado forte, não é? Depende muito do que é que nós pomos por detrás desse termo, mas será que o caráter de Deus não está na Bíblia a ser avaliado de alguma maneira? Para mim eu não ligava propriamente à questão da Teodiceia, porque parece-me que isso está mais ligado à questão da existência do mal, porque é que o mal existe, não é? Mas existe uma avaliação de Deus nesse sentido, não é? Tipo, eu acho que nós podemos fazer avaliações de Deus, sim, mas não acho que do ponto de vista teológico na Bíblia eu veja Deus a ser julgado como sendo um ponto central da teologia, lá está, que eu encontro na Bíblia, não é? Portanto, para mim, essa ideia de que Deus está a ser julgado e que tem que ser justificado pelas criaturas, para mim parece-me contrário àquilo que é. Mas aí tu fazes uma nuance interessante, não? Porque eu acho que um dos pontos principais da teologia da última geração é que realmente Deus tem que ser justificado pelas suas criaturas, neste caso por um povo que mostra que realmente a lei pode ser cumprida de maneira perfeita. Mas isso não, se tu retirares esse elemento, não é? Eu acho que existem alguns textos na Bíblia que nos mostram claramente que existe, porque isto está diretamente relacionado com esta noção de luta entre o bem e o mal, mas que de alguma maneira Deus está a ser avaliado. Por exemplo, um dos textos clássicos que pelo menos para mim fazem muito sentido nesse aspecto é, por exemplo, em Apocalipse 4, quando nós temos João que está a chorar porque temos então os 7 selos, o rolo com os 7 selos, e depois ele começa a dizer não há ninguém que seja digno de abrir os 7 selos. E depois, afinal, nós temos alguém que é digno. Tipo, acho que essa noção de dignidade que aparece, nomeadamente nesse texto, não é? Tipo, nós temos o Cordeiro que é digno de abrir os 7 selos. Acho que fala muito. Depois, mais tarde, nós temos, por exemplo, o coro celestial dentro do mesmo capítulo que começa a dizer porque tu criaste um reino para... Então começa a descrever todo o ministério de Jesus
na terra como aquilo que permite que Jesus seja digno de abrir os 7 selos. Mas pegando nessa questão, Sim. repara que tu estás a falar porque é que Jesus é digno, porque é que Deus é digno, porque são Deus, porque há mas aí é que é a diferença que eu faço, é que, por exemplo, tem a questão da divindade, eu não digo que não, mas aquilo que é sublinhado no texto não é a questão da divindade, é a questão daquilo que eles fizeram concretamente. Quer dizer, e nomeadamente o sacrifício que Jesus fez em vir à terra, em viver da forma como viveu, em se ter sacrificado da forma como sacrificou, e é isso que torna o Cordeiro, para usar o termo do Apocalipse, o Cordeiro digno de abrir aqueles selos, e depois tem todo o resto da interpretação do Apocalipse. Mas é aí que eu discordaria de ti, porque quando tu vais a Hebreus, e lá está, mencionaste muito bem que tudo isto depende do fundo de Hebreus e da interpretação que André Santo faz de Hebreus. Sim, não sei se seria de acordo com essa última parte, mas pronto. Não é depende, mas está baseado, ele era Hebreus. Sim. Quando vais a Hebreus, aquilo que me parece que Hebreus está a tentar dizer é: havia um sistema sacrificial humano que, por ser humano, nunca poderia ser digno, e daí Jesus, como membro da divindade, vindo à Terra, sacrificando-se, consegue atingir um sacrifício que é perfeito e que dura para sempre. Ou seja, a questão da dignidade é uma questão que está ligada, no meu entender, à questão da divindade. Eu tenho certeza que os nossos ouvintes estão a adorar toda esta discussão teológica, esta minúcia, mas para mim essa questão de ser digno não é por algo que ele tenha feito, é por quem ele é. Mas eu acho que os dois estão ligados, não é? Porque, por exemplo, mesmo no momento em que Jesus é testado no deserto, será que ele não está a ser avaliado naquele momento? E não é propriamente a divindade dele, ou não? É mais baseado sobre as escolhas que ele está disposto a fazer ou não. E eu sei que aqui nós podemos estar a falar de duas coisas que são muito interligadas, não é? Será que as tuas decisões não são uma consequência natural de quem tu és? Até que ponto é que as nossas decisões depois formam quem nós somos também? E eu sei que aqui temos aqui muita margem para debater. Mas em todo o caso, eu acho que existe suficientemente margem no texto bíblico para nós apoiarmos que, de alguma maneira, Deus está a ser avaliado através da forma como Jesus veio sobre esta terra, através da forma como Deus, mesmo no Apocalipse, pelo menos eu vejo essa noção de que, para demarcar claramente o que é o bem e o que é o mal, que para mim é muito baseado sobre a violência. Para mim acho que é esse um dos pontos principais, mas eu acho que existe imagem suficiente para isso. Agora, e aí é que eu acho que eu discordo muito da visão da teologia da última geração, é isto, de que forma é que Deus é justificado? Não é baseado naquilo que eu, Roberto, faço ou deixo de fazer. Sim, eu concordo contigo que se chegarmos a esse ponto, acaba por não ser mesmo que Deus esteja a ser julgado, que não está dependente do que é que nós fazemos, mas do facto de que Ele acaba por nos dar a graça independentemente dos nossos pecados. Para mim, isso é a grande justificação, que no caso de Deus estar a ser julgado por outras criaturas, pelo universo, etc., que possa dizer, ok, Deus é um Deus realmente bom. O caráter de Deus é um caráter realmente bom. Mas isso estar dependente das criaturas, para mim, parece-me insuficiente. Mas eu não sei, estás a gostar das tuas férias? Eu estava aqui a beber um café com leite tranquilamente, e não de confessar. O que é que tu achas? Pontos fracos, pontos fortes, o que é que tu encontras? Algum? Que não vou sentir problema nenhum em fazer uma intervenção longa. Então, um pequeno preâmbulo. Eu gostava de vos dizer que eu banhei dentro desta teologia quando era adolescente. Todos nós. Não sei se tu te recordas de um determinado evento. Eu, por acaso, não sei se estaria de acordo todos nós. Eu, pelo menos, estava apanhado desta maneira. Peço desculpa, todos nós na Igreja do Porto. Sim. Então, basicamente é assim, para as pessoas que estão lá em casa, para perceberem o que aconteceu, foi, a uma altura, o pastor da Igreja do Porto decidiu trazer... Queres dizer nomes? Não. Não. Trouxe uma americana ou canadiana, uma anglófona, uma senhora assim, na forma dela no White, uma velhinha,
Na forma, exatamente. Sim. Sobretudo o cabelo dela. Sim, sobretudo o cabelo e pronto. E enfim, essa senhora vinha com uma mensagem e essa mensagem vinha escrita num livro que ela tinha escrito. O título desse livro, o nome da senhora era Margaret Davis, e o título desse livro é a pergunta que o jovem Henrique faz a Jesus. Ok. Que todos sabemos que é uma pergunta inteligentíssima, não é? O que é que eu posso fazer para herdar a vida eterna? Não podes fazer nada. Tipo, e ela pegou numa pergunta errada e decidiu escrever um livro a explicá-la. E o livro eu li, obviamente. Acho que foi dos primeiros livros em inglês que eu li na minha vida. Era uma espécie de compilação de textos de Ellen White e de textos da Bíblia com a reflexão dela. E eu no sentido de dizer que o ramo que está ligado à videira dá fruto. E se dá fruto, é o fruto do Espírito. E quem tem o fruto do Espírito não peca. Isto de uma forma bastante... Claramente perfeccionismo... A 100%. E essa ideia de que... também bastante adventista, de que Jesus não vai voltar enquanto a Igreja não refletir plenamente o caráter de Deus. Exato. Isso é uma frase Que é o texto clássico, sim. um texto clássico, é um texto de Ellen White. Era usado para dizer justamente que nós devíamos nos purificar e que a chave para nos purificarmos seria passarmos mais tempo com Jesus, mais tempo a ler a palavra, mais tempo a ler Ellen White, mais tempo a orar, e que o teu caráter ia se transformar de uma tal forma que chegaria uma altura, se calhar no futuro, mas que chegaria essa altura em que não irias pecar mais. E para mim aquilo pareceu uma coisa super interessante. Não digo que não, sempre tive vontade de estar mais próximo de Deus e estava-me a vender isso como uma possibilidade. Todas as pessoas sentem culpa quando pecam, então aquela ideia de tipo, vai chegar uma altura em que eu não vou pecar mais, que fixe, que coisa tão boa, não é? E claro, havia também claramente essa noção da teologia da última geração, de uma certa forma que Deus contava connosco para chegarmos a um determinado nível, e que a nível espiritual havia um monte de coisas que estavam bloqueadas se nós ainda não chegássemos àquele nível. O que é que isso gera? Gera um grande stress nas pessoas, porque nós achamos finalmente que somos parte integrante da solução para o problema do pecado nesta terra, quanto que eu tenho a impressão que não é bem assim. Tinhas perguntado quais eram os pontos fracos e os pontos fortes. Eu acho que existem pontos fortes na teologia da última geração. Os pontos fortes são o trazer um determinado tipo de seriedade para o plano espiritual. Eu acho que isso é interessante, e hoje em dia é um bocado metido para o canto, não é? Faz o teu melhor e vai lá e de qualquer forma. Às vezes nem faz o teu melhor, esse é que é o problema, não é? Deus aceita tudo e é verdade, Deus aceita tudo, ok? Mas há uma atitude que eu acho que Deus não aprecia. Antes de vocês chegarem, eu estava justamente aqui a falar aqui com uma pessoa e estávamos a falar de que Deus não gosta de preguiça. Quando tu podes chegar a um determinado ponto e não chegas porque Deus faz no teu lugar, isso não é uma atitude muito cristã. Aliás, isso é uma atitude que não funciona em nenhum relacionamento. Tipo, tu podes fazer as coisas, mas esperas sempre que seja o outro a fazer. Não funciona na amizade, não funciona no casamento, não funciona em nenhum relacionamento. E trazer um pouco de seriedade em relação às nossas ações, saber que as nossas ações de uma certa forma têm um impacto forte na vida de Deus. Há uma frase conhecida de Ellen White no Grande Conflito que diz: expulsai o pecado do vosso coração, porque foi esse pecado que matou o Filho de Deus. É super gráfico, super duro, mas de uma certa forma é uma coisa que nos traz para um plano mais sério, que as coisas que nós fazemos não são sem impacto no mundo invisível, não são sem impacto no mundo de Deus. Tem também a questão que é positiva, é de colocar o cristão num caminho de aspirar a viver a mesma vida que Cristo. Jesus viveu uma vida sem pecado, não é? E isso é positivo, não podemos dizer que não é positivo um cristão olhar para a vida de Jesus e dizer, epá, eu gostava de refletir esta... Não me diz nada. Olhar para a vida de Jesus, não. Não me interessa. Mas fica estranho, não? Fica estranho. Normalmente esse interesse de querer ir nessa direção. Onde eu vejo o grande ponto fraco, e para mim é apenas um, e é gigante, é do tamanho dos Himalaias, é a negação da graça. É de uma certa forma uma questão. É assim, quando eu leio a Bíblia e vejo a graça, eu vejo a graça como uma solução para um problema que não tinha solução. É mesmo aquela coisa, olha, não há solução para isto, a única coisa que eu posso fazer é eu fazer, eu vir, eu dar, porque eles, está visto que já lhes mostrei os 10 mandamentos do Antigo Testamento, eles já sabem quais são as leis e eles continuam a fazer tudo ao contrário. Por isso, não há salvação, não há possibilidade para eles, então tenho que tentar isto aqui, porque é a única forma de os salvar. Isto é a história mais bonita de amor que existe no mundo. Mete o The Notebook no lixo, é a mesma coisa mais bonita que existe. E este tipo de teologias, ou as teologias que vão no sentido do perfeccionismo, isso tudo, para mim são teologias que destroem a coisa mais bonita do Evangelho e colocam uma ênfase desmesurada
em cima de nós. Como se finalmente alguma coisa no contexto da salvação fosse acontecer por causa de mim, por causa de ti ou de ti. Não, acho que esse não é o ensinamento da Bíblia. O ensinamento da Bíblia é justamente: tu não consegues, tu não tens possibilidades, e justamente esta questão toda de justificação de Deus não é do teu domínio, é do meu domínio, e eu vou-te encontrar aqui uma solução. Pelo menos é assim que eu vejo os pontos positivos e negativos. Obrigado. Eu acho que, em relação aos pontos positivos, eu partilho muito daquilo que tu partilhaste, por isso não vou acrescentar muito mais, até porque para mim pessoalmente há mais coisas negativas do que propriamente positivas, mas acho que é interessante fazermos esse exercício de tentarmos, apesar de tudo, ver, porque raramente nós vamos encontrar uma ideia ou uma teologia ou um cenário em que tudo é negativo, e acho que temos que ser também objetivos em relação a isso. Mas acho que depois, pelo menos para mim pessoalmente, um dos aspectos que eu vejo mais negativos para já é a falta de incoerência. De coerência ou de coerência? A falta de coerência. Peço desculpa. Falta de coerência, porque porque é que, se realmente é possível nós vivermos sem pecado, através do contacto mais próximo de Deus, para estarmos de tal maneira próximos de Deus que é impossível nós pecarmos, é uma maneira que muitas das vezes é apresentado. A mim colocam-me duas perguntas. Se realmente Deus pode fazer isso com qualquer pessoa, porque é que Deus não fez isso no passado? Ou porque é que Deus não faz isso agora? Se realmente não é o problema, não é do lado de Deus, é a minha escolha pessoal, o que é que faz dessa última geração melhor do que todas as outras gerações? O que é que faz dessa geração melhor do que Moisés, melhor do que Paulo, melhor do que Pedro, melhor do que o Abraão, melhor do que essas pessoas todas? E eu acho que leva imediatamente a uma certa arrogância impossível. Para mim é impossível não levar a uma certa arrogância espiritual por causa disso, não é? Porque ou nós temos uma visão de um Deus que decide quem é que merece ou não ser perfeito, não é? Porque, não fez claramente com Abraão, não o fez claramente com outras personagens bíblicas, mas agora vai fazer comigo. Porquê? Porque eu sou especial. E se não é pelo lado de Deus, é pela minha escolha pessoal, porque eles não oraram o suficiente, porque eles não cantaram o suficiente, porque eles não leram a Bíblia o suficiente, então eu sou realmente especial. Então acho que é impossível de me levar a essa arrogância, a esse orgulho espiritual. Acho que é impossível não o fazer. E depois é um problema também hermenêutico, no sentido em que eles confundem no texto bíblico e mesmo nos escritos de Ellen White as nuances que os autores dão a palavras como perfeição, a palavras como sem pecado. Por exemplo, nós temos um dos textos que é muitas das vezes badalado, é em João, em que ele diz: aquele que tem pecado não conhece a Deus. Acho que é no capítulo 4, estou a dizer de memória, mas é algo do género. Mas é o mesmo João que no capítulo 1 vai dizer: aquele que não tem pecado, que diz que não tem pecado, faz de Deus mentiroso. Então, claramente nós vemos que a noção que João tinha acerca de uma vida sem pecado não é nos mesmos termos absolutos que nós hoje estamos a falar. Então, acho que é esse problema hermenêutico, a forma como nós nos apropriarmos de certos textos bíblicos, esquecendo outros, do mesmo autor, no mesmo livro, e tentarmos simplificar uma coisa que é complexa. O mesmo acontece no texto de Ellen White. Tu citaste o texto que Deus espera que nós possamos ser, que o Espírito de Cristo se manifeste completamente em nós, o caráter de Cristo. Estou a parafrasear, mas nós temos textos claramente em que Ellen White diz que uma vida sem pecado antes de Jesus voltar é impossível. Ela diz isso claramente como é que é? Steps to Christ, aos pés de Cristo, por exemplo. Ela diz isso claramente. Então, aquilo que nós temos que, se nós queremos realmente abordar essas questões de o perfeccionismo, como é que o perfeccionismo ou a vida sem pecado é apresentado na Bíblia ou nos escritos de Ellen White, nós temos que ter uma visão mais ampla e temos que ter consciência que esses termos têm nuances. Ellen White, noutra altura, falando diretamente dessa questão, ele vai dizer: Deus é perfeito na nossa esfera da mesma forma que nós podemos ser perfeitos na nossa esfera. E mesmo aí não é tanto uma noção de que, então quer dizer que eu hoje, naquilo que eu for confrontado, então eu posso tomar sempre a decisão correta, ou eu posso sempre ter uma vida imaculada. Não.
é a noção de que ela depois tem outro texto que eu gosto muito, até podia ter retido, mas só agora é que me vem à mente, mas é a forma como ela diz, pegando num dos textos, acho que é de Marcos, em que aparece, primeiro temos a semente, depois temos a planta, depois temos o fruto que aparece e depois o fruto finalmente se torna maduro, em que ela diz, em cada uma das fases de crescimento como cristão, nós podemos ir nos aperfeiçoando. E eu acho que é isso que muitas das vezes leva a que nós tenhamos estas visões um bocado deturpadas dos textos bíblicos, é pegarmos só nos textos que nos interessam e levarmos, colocarmos nesses textos uma mentalidade que é moderna e não a mentalidade da época. Uma pessoa, um homem adulto que tivesse 2 olhos, um nariz, uma boca, 2 orelhas, cabelo talvez não é? Mas que fosse uma pessoa funcional, é capaz de trabalhar, tem saúde, tem bons relacionamentos, era considerado uma pessoa perfeita. Era considerado uma pessoa perfeita. Então, não é tanto, ok, será que esta pessoa é perfeita do ponto de vista moral, em que todas as decisões... Não, tipo, é uma pessoa que cresce, que está a desenvolver-se, que atingiu todas as funções que são esperadas dele. E eu gosto mais de utilizar o termo coerência do que propriamente utilizar o termo perfeição. Mas lá está, por causa da minha mentalidade moderna, que dificulta a linguagem. Eu gosto... desculpa. Samuel, acho que querias acrescentar qualquer coisa? Que o Trevor Noah disse uma vez sobre o humor que context is everything. Contexto é tudo. Sim. E eu acho que na teologia é exatamente a mesma coisa. Há frases que a gente pode dizer num contexto que funcionam e que se compreende uma coisa. E a mesma frase dita num outro contexto é outra coisa. E como é que a gente encontramos aqui a reconciliação com os textos que falamos aqui da Ellen White, que dão uma sensação justamente que a teologia da última geração é que está correta? É que a partir do momento que eu aceito a graça de Jesus, eu sou sem pecado. Ou seja, a salvação de Jesus tem essa ação sobre mim. E muitas vezes, por exemplo, o mundo evangélico tem uma tendência a dar ênfase ao estado que eu tenho depois de aceitar a graça, e o adventismo dá ênfase ao meu estado antes de aceitar a graça. O evangélico com muita facilidade vai dizer, não, eu estou salvo em Jesus Cristo, não tenho pecado na minha vida, e isto deixa qualquer adventista maluco, preocupado. E nós caímos num outro extremo. Aliás, eu não considero que o evangélico está num extremo, mas nós vamos para um lado que não é bom, que é olharmos apenas para o nosso estado antes de aceitar a graça e quase que ter pruridos de dizer alto e bom som, eu hoje estou salvo em Jesus Cristo, eu hoje não tenho pecado. Reparem, o apóstolo Paulo diz que nós somos considerados como justos. Ele não diz que nós somos justos. O apóstolo Paulo sabe perfeitamente que nós não somos justos. Ele não era justo. Mas esta brecha que foi criada no sistema, chamada graça, chamada salvação, permite que eu, se aceitar Jesus, sou considerado como justo. Ou seja, sem pecado. Então eu posso dizer que sim, que a Igreja tem que refletir o caráter de Cristo sem pecado. Sim, a Igreja tem que aceitar Jesus Cristo. E se não houver povo, também não há interesse em haver a vinda de Jesus. Por isso, lá está. Depende sempre do contexto. E eu gostava só de dar acrescentar uma questão que tu mencionaste. Para ti, se calhar a perfeição não é a palavra ideal, preferes coerência. No nosso contexto atual. Preferes coerência. Eu gosto de utilizar a palavra maturidade. Sim. Talvez seja derivado da formação inglesa, eventualmente, mas a questão de maturidade para mim acho que... falar da palavra grega? A perfeição? Sim, a palavra grega perfeição, claramente. Maturidade. Sim, porque há aquela ideia de completo, completar, não é? Portanto, mas essa é uma das dificuldades, e desculpa, já te dou a palavra, que é o teleos, que é a palavra que é usada no Novo Testamento para isso, tem um campo léxico muito grande, então tu podes compreendê-lo de muitas formas diferentes, dependendo do contexto em que tu tens. Maturidade, completo, adulto. Perfeição, adulto. Então, esta é que é a questão que é difícil, é que nós estamos a pegar numa palavra que tem um campo léxico muito grande e só escolhemos um significado muito estrito e queremos aplicá-lo de forma sistemática a todos os textos, e é isso que torna a situação mais difícil. Deixa-me aplicá-lo só mais um bocadinho e utilizar esta ideia da maturidade talvez um bocadinho mais adiante. Maturidade também significa que tu és capaz de aceitar a tua própria condição
e que és capaz de aceitar o facto de que Deus te perdoou. Para mim, durante muitos anos, foi extremamente complicado aceitar a questão da graça. Aceitar que Deus... Não somos treinados para isso. Pelo menos na nossa época não éramos treinados para isso. Exatamente. E lá está, havia sempre a ideia de que eu precisava fazer alguma coisa para... Portanto, aceitar que realmente que Deus me ama independentemente de tudo o resto é extremamente complicado. E acho que vem com a maturidade espiritual. Não que eu esteja aqui a dizer que sou não mais que maduro, não é? Não que seja muito maduro ou que não sei o que é, mas acho que com os anos, eventualmente, com as experiências de vida, ao perceber que realmente nem tudo é preto e branco, como se calhar nós acreditávamos quando éramos mais pequenos, tudo isso ajuda precisamente a nós compreendermos como é que Deus atua para nos salvar e sobretudo na questão da graça. E por isso a perfeição bíblica, ou aquela perfeição que nós encontramos na Bíblia, para mim está muito mais ligada a esse conceito da maturidade. Sim. Eu depois, se calhar, até gostava de aconselhar aqueles que gostariam de aprofundar um bocadinho mais um artigo de um teólogo adventista. Ele chama-se Félix Cortés, se não me engano, acho que ele é professor em Andrews, em que ele escreveu um artigo que é a armadilha da perfeição, que eu achei muito interessante. E ele menciona um dos aspectos também que eu acho que entra nessa incoerência desta teologia da última geração, que é quando depois eles vão tentar viver este cenário na prática, aquilo que vai acontecer e quase de forma irremediável é baixar não é o estandarte, é baixar os critérios. Quer dizer, muitas das vezes eles vão se focar só numa parte da lei. Muitas das vezes pode ser a comida, o facto de ser vegetarianismo ou não, que tipo de vegetarianismo. Muitas das vezes pode ser a roupa, sobretudo aspectos exteriores, que são mais fáceis de abordar. E imediatamente o que eles vão fazer é ou diminuir, como eu dizia, ou relativizar então os outros aspectos. Sim, essa parte da humildade, isso aí é um bocado mais secundário, que é mesmo importante é a roupa, o tamanho da saia, ou se calhar o tamanho do cabelo, ou então a comida que tu comes. Isso aí é que é realmente importante, o resto. Então, eu acho que um dos critérios até para nós sabermos se realmente nós temos um cristão que é maduro, como é o termo que estávamos a utilizar, que se calhar é capaz de ser o mais adaptado, é: será que nós conseguimos manter essa crença de que Deus me ama, apesar de quem eu sou? Será que eu sou capaz de manter uma visão elevada daquilo que é o ideal de Deus? E será que eu estou disposto a caminhar do ponto A até o ponto B, demora o tempo que demorar? E eu acho que manter esse equilíbrio é aquilo que nos permite, se calhar, compreender se será que eu estou no bom caminho ou não. Porque depois é realmente uma armadilha, porque eu não sei quanto a vocês, não é? Mas acho que é impossível não viver com uma grande frustração. As pessoas que acreditam realmente que o regresso de Jesus depende daquilo que eles são capazes de fazer ou não agora, eu acho que é impossível não viver com uma grande frustração. Eu gostaria, se calhar, de abordar uma última questão convosco. Eu tinha outra, mas entretanto vamos ter que deixar, e nós também fomos abordando aos bocadinhos. A última pergunta é: porque é que, e nós vimos que este cenário já existe há muito tempo, esta teologia já existe há muito tempo dentro do meio adventista, porque é que ela ainda persiste? O que é que tem? Quais são os elementos chaves nesta maneira de apresentar este cenário escatológico que falam a muitos adventistas? O que é que vocês acham? Samuel, se calhar começo por ti agora. Para mim, infelizmente, é a única via que é apresentada aos adventistas para viver mais com Jesus. Ou seja, uma vida mais plena com ele. Sim. Eu digo muitas vezes nas igrejas que de uma certa forma o fanatismo é culpa minha, pastor, porque eu não consegui mostrar aos meus membros que existe algo melhor para se sentir mais conectado com Deus do que aquilo que é oferecido. Exato. Por isso muitas vezes eu vejo em Portugal a malta que vai um pouco mais para o lado extremo, lê Ellen White, todas as coisas, veste-se da forma que acha que honra a Deus, come o regime alimentar que acha que agrada a Deus.
Porquê é que eles fazem isso tudo? Porque são totozinhos? Não, não é. Isso é uma análise muito leviana. São pessoas que querem viver coisas com Deus. Querem sentir Deus na vida deles. Querem que esta coisa da Bíblia e tal que esteja na vida deles. Querem ver as mesmas experiências que os apóstolos. Mas, infelizmente, a única via que lhes foi apresentada é esta. E enquanto não lhes for apresentada uma outra via, vamos continuar a ter pessoas com bom coração a achar que a sinceros e autênticos, pessoas é que é chamar o pecado como o nome. Isso é que é ser cristão, efetivamente. Por isso, mais do que apontar o dedo a eles, aponto o dedo a mim, no sentido que nós, pastores, temos que conseguir mostrar aos membros como é que eles podem viver experiências com Deus sem irem para esses sistemas que finalmente nos tornam escravos de coisas. Obrigado, Samuel. Joca, o que é que tu achas? O que é que há nesta teologia que fala a muitos adventistas? Eu concordo com o que tu disseste. Acho, para além disso, há outras questões como questões de interpretação, que nós já falamos múltiplas vezes aqui. Cuidado com as interpretações. Sim. Não vale a pena estarmos a falar outra vez, sobretudo no que toca a texto de Ellen White. Há uma falta de compreensão do que é o contexto bíblico e mesmo o contexto de Ellen White. Se estiverem interessados, nós temos uma série, exatamente, sobre Ellen White. Depois disso não vais ver Ellen White da mesma forma. Portanto, vão para trás um bocadinho no YouTube ou na plataforma de podcast e vejam essa considerada uma das melhores séries feitas sobre Ellen White. Algum prémio, não foi? Todos os tempos, pelo menos a nível europeu. Houve um prémio naquela famosa gala com fé com leite. Café com leite de ouro. Café com leite de ouro, recebemos o café com leite de ouro. Café com leite de ouro de 2024, acho que acho que sim. Mas lá está, portanto, essa questão da interpretação, e eu acho também que há no ser humano há de alguma forma uma necessidade ou algo que faz parte da nossa natureza que nos leva sempre a achar que há qualquer coisa de errado connosco. Ok. E de alguma forma parece-me que esta ideia da perfeição dá um objetivo, dá um sentido e dá a ideia de que, ok, se eu conseguir fazer isto, eu finalmente não vou sentir desta forma. Não vou sentir que há algo de errado. É uma má compreensão da graça, não é? Porque se tu compreendes plenamente a graça, esse problema fica parcialmente resolvido, não é? Porque o teu sentimento de valor não está ligado àquilo que tu fazes ou não, mas o amor que Deus demonstrou para ti. E eu acho que, sobretudo, lá está depois ligado a questões como a questão da maturidade, entre aspas, para compreender determinados temas. Não é à toa que mesmo as gerações mais jovens que estão a crescer hoje em dia dentro da Igreja Adventista, esta teologia parece ter uma grande influência. Pois é. À medida que as pessoas vão crescendo, ou saem da igreja ou acabam por abandonar um bocadinho esta teologia. Portanto, ou então double down. Exatamente, ou então double down, e depois tornam-se os líderes que acabam por perpetuar. Mas de qualquer forma está ligado para mim, lá está, a questões de interpretação, a questões de própria natureza humana, a forma como nós nos sentimos e queremos sentir-nos melhores, e tudo aquilo que Samuel disse, sobretudo a questão da nossa ligação com Deus, não é? Acho que isso é interessante. Eu acho que tu tocaste num ponto também importante, o Samuel também, mas acho que sim, realmente a questão de interpretação bíblica, como fazer boa interpretação bíblica, acho que é um problema de base que ajuda, alimenta isto. Mas acho também que resolve um problema da teologia adventista que nós ainda não conseguimos resolver de forma institucional, que é, nós andámos há 150 anos a dizer que Jesus vai voltar e Jesus não veio. Então, este cenário permite explicar, ok, porque é que nós ainda estamos aqui? Pronto, eu pessoalmente... É aquele guilt trip básico, não é? É um bocado, mas também é verdade que o nosso sistema teológico nos leva a ele. Tipo, é difícil tu... Mais ou menos. Sim, porque tu não podes ser alguém tradicional, sistema teológico. Não estou a dizer que é impossível, mas, por exemplo, quando tu vês, por exemplo, certas profecias de Ellen White, quando tu vês a teologia mesmo aquela que nós mencionámos, não é? Tipo do Santuário Celeste e dessas partições e tudo mais, quer dizer, é difícil nós não chegarmos à conclusão porque é que nós ainda estamos aqui. Então,
E este cenário permite responder parcialmente a essa resposta, estás a perceber? Sim, eu compreendo. E o problema é aquilo que tu estavas a dizer, não há outras respostas que são dadas para tentar apresentar isso, ou não são dadas de forma mais global. E eu, por exemplo, uma das respostas que eu gostaria de dar, e se calhar vais poder reagir a isso, é que um dos problemas é que a profecia não é bem explicada e não é muito apresentado dentro dos círculos adventistas. Muitas das vezes as únicas pessoas, é isso, as únicas pessoas que falam deste tema são elas. E os que falam de forma diferente são jesuítas. E os que falam de forma diferente às vezes são jesuítas. Enquanto que eu acho que mesmo dentro do círculo adventista nós temos elementos bastante interessantes que permitem de certa forma responder a esta questão, e que se calhar um dia podemos até fazer um programa acerca disso. Mas lá está, nós criamos uma pergunta que nós não conseguimos responder convenientemente, e esta é a resposta que é apresentada para resolver esse problema teológico da teologia adventista. Tu querias reagir? Não. Acho que nem temos tempo para... Mas não temos mesmo. Não sei se querem dizer uma última frasezita para a conclusão. Cuidado com as interpretações. Com as interpretações, esse é o clássico. Esse é o clássico, não é? Tu não sabes hashtag do nosso episódio, não é? Perdão, do nosso podcast, acho que sim. E mais uma vez eu acho que é importante a questão de duvidar do amor de Deus. Eu acho que isso é um dos pontos, se calhar, que eu gostaria de deixar como mensagem. Leiam a Bíblia, leiam os Evangelhos e tentem manter a vossa mente aberta a esse aspecto. Vejam até que ponto Deus foi capaz de vos amar. Isso ajuda depois muito dos problemas que são apresentados aqui neste cenário, nesta teologia da última geração. Por isso minha conclusão é: leiam mais os Evangelhos. Sim, por acaso Ellen White diz que nós deveríamos refletir todos os dias um tempo, não sei se era 20 minutos ou 30 minutos, já não me recordo. Todos os dias na última semana de Jesus. Sim, porque eu acho que quando tu vês isso, normalmente, se tens um coração, só há uma coisa que vai acontecer nesse coração, é que tu vais perceber como Deus te ama. Eu hoje só fiz 18 minutos, portanto ainda tenho que refletir sobre isso mais 2 minutos. Já tens que refletir mais um bocadinho. Ok, obrigado Roberto pela moagem do grão. Chegamos então assim ao final do nosso episódio de hoje. Não, episódio. Está a giro, por acaso. Talvez seja um bocadinho russo, não é? Um bocadinho. Fica aqui o apelo para que nos sigam nas nossas redes sociais, para que continuem a apoiar-nos também nas nossas plataformas de podcast, quer seja no Spotify, Apple Podcast e também no YouTube. Nós temos os novos episódios sempre a sair na primeira sexta-feira do mês. Foi este o nosso Café com Leite de hoje. Obrigado por estarem connosco.